Graça e paz, pessoal, bom dia. Graça e paz, bom dia a todos, tudo bem? Hoje, infelizmente, tivemos que entrar mais tarde. O pessoal do condomínio resolveu fazer o corte da grama aqui com a máquina. Tava um barulho e aí seria impossível fazer a live, tá bom? Vocês iriam ouvir ainda. Ainda tá fazendo, né? Mas diminuiu um pouco porque ele já terminou aqui ao redor do prédio, tá bom? Peço perdão por não ter avisado, tá bom? Mas vamos lá, hoje estamos 1h, 9 horas, tá bom? Você que tá aí pode nos acompanhar, tá bem? Se você puder, eu sei que já passou 1h, envia as pessoas que costumam estar com a gente, acorda, fala, o bispo começou a live, vamos lá, acorda, povo de Deus. Glória a Jesus, vamos lá? Convida aí o maior número de pessoas que você puder para estar com a gente, no nome de Jesus. Convide aí, chama aí, fala, chama povo. Chama aí, acorda esse povo aí, fala, sai da cama. Brincadeiras à parte, tá bom? Mas é uma realidade, tá? Infelizmente não dava para a gente começar esta live antes, tá bom? Não dava para começar antes, porque estava aqui cortando a grama, tava um barulho ensurdecedor, tá bem? Mas ainda temos tempo. Convida aí seu amigo, convida aí os irmãos que estão participando. Eu estou selecionando aqui as pessoas que costumam estar com a gente, tá bom? E aí, por esse motivo, eu estou selecionando eles aqui, tá bem? Se você puder, compartilhe aí também com o seu pessoal, tá bom? Será uma bênção, será uma bênção. Hoje nós temos muito o que falar, será uma bênção. Vamos lá, bom dia, Kel, bom dia, graça e paz. Então vamos lá para mais uma live. Deixa eu mandar lá no grupo também, a hora já passou. Bom dia, Mari, bom dia. Bom dia, Adri. Bom dia, Thaís. Como eu estava dizendo anteriormente, peço desculpas, tá bom? Porque hoje não dava para a gente começar às 8 horas. O pessoal aqui do apartamento estava cortando as gramas, né? Então aquela máquina barulhenta iria nos atrapalhar, tá bom? Então, agora não tem problema. Agora eles terminaram já aqui ao redor do prédio. Então estamos tranquilos, né? Mas estava um barulho muito alto, mesmo com tudo fechado, não ia dar, tá bom? Muito, mas muito barulho. Então, vamos lá, vamos para a leitura. Hoje na nossa leitura, bom dia, Dani, seja muito bem-vindo. Hoje a nossa leitura está baseada em Êxodo 35 ao 38. Êxodo 35 ao 38, tá? É a nossa leitura de hoje. Estamos encerrando, você viu, em menos de um mês, glória a Jesus, em 22 dias, o livro de Êxodo, não é verdade? Erra aí o livro de Êxodo e iniciamos amanhã o livro de Levítico. Olha só que poderoso, para você que nunca conseguiu ler a Bíblia toda, está caminhando, né, irmãos? Glória a Deus, glória a Deus. Eu lembro na época de jovem que eu tentei por muitas e muitas vezes ler a Bíblia, né? Chegava ali em Gênesis 25, Gênesis 35, eu parava. E aconteceu isso comigo durante muitos, mas muitos anos mesmo, muitos anos, infelizmente aconteceu. Deixa eu só ajustar aqui. Aconteceu comigo, mas glória a Deus, um dia eu rompi, assim como vocês, né, estão fazendo hoje, né? Não? Glória a Deus, hoje todos nós estamos rompendo aí para a glória do nome de Jesus, não é verdade? Todos nós estamos rompendo, todos nós estamos trabalhando aí para que a gente possa ler a palavra, não é verdade? Glória a Deus por isso. Então hoje a nossa leitura é de Êxodo 35 a Êxodo 38. Vão ficar 2 capítulos para nós encerrarmos amanhã, tá bom?
E a leitura de hoje, talvez eu vou falar de um tema muito delicado dentro da igreja e fora dela também, mas é um tema muito importante para falar, né? Primeiro eu quero fazer aqui uma construção rápida, né, sobre os 4 capítulos. Então, os 4 capítulos de hoje, de Êxodo 35 ao 38, eles vão primeiro ministrar, né, a introdução sobre o sábado, né? A nossa irmã Dani até fez uma pergunta lá no grupo de leitura, quem está lá no grupo viu, né, sobre o sábado. Então, o que nós entendemos? A igreja gentílica, porque, irmãos, escuta, é isso que nós precisamos entender, tá? Vamos lá para o primeiro ponto que a gente precisa entender, é que a igreja hoje é uma igreja gentílica, nós não somos judeus, tá? Nós não somos judeus. Então, por não ser judeus, vão existir muitos costumes judaicos que não cabem para a igreja atual. E isso não é uma palavra de um pastor do século 21. Isso é Bíblia, né? Quando Deus envia Paulo, né, como apóstolo de Cristo, né, para proclamar o evangelho, Deus envia Paulo à igreja gentílica. E quando Deus envia Paulo a uma igreja gentílica, né, Deus não atribui aos gentios a cultura, o comportamento dos judeus. Deus liberta, e aí Paulo é um dos homens usados para falar que os gentios não precisavam ser circuncidados, né? A guarda do sábado não era necessária. Por que não era necessária? Porque, sendo de uma outra cultura, era diferente, né? Então, hoje em dia, vamos lá, hoje em dia, quem trabalha de domingo a domingo, quem trabalha por escala 12 por 36, seja ele médico, seja ele enfermeiro e outras profissões que vão exigir, né, essa escala 12 por 36, como que ele vai fazer? Ele vai virar para o chefe dele e falar assim, ó, eu creio na Bíblia e aí Deus fala que a gente tem que descansar no sábado e eu não vou vir? Como é que fica o seu trabalho? Então, o descanso do sábado, primeiro, que é um costume cultural, né? Costume cultural. Mas nós temos na Bíblia, dizendo no Novo Testamento, eu não vou me lembrar o texto agora, mas depois está lá no grupo, você também pode olhar. Jesus vai dizer que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado, né? O que Jesus quis dizer com isso? Jesus quis dizer que não foi o sábado mais importante que o homem, né? A gente precisa entender isso. O sábado não é mais importante que o homem. O homem é mais importante que o sábado. O sábado foi feito por causa do homem. Mas, como eu trouxe a explicação lá no grupo ontem também, o nosso descanso não é um dia, né? Nós precisamos trabalhar todos os dias, mas o nosso descanso não é um dia, o nosso descanso é uma pessoa, o nosso descanso é Cristo Jesus, Ele é o nosso descanso, tá? Porque muitas das vezes nós estamos atrelados ao descanso como um dia sacro, um dia consagrado, e parece que a gente só vive a santidade, a gente só vive o ser separado no domingo, porque hoje, como cristãos, né, pentecostais, cristão carismático, seja qual for a nomenclatura em si, a gente não guarda o sábado como muitas outras religiões, mas a gente guarda o domingo e a gente cria um miticismo no domingo. O domingo é o dia do Senhor, né? E parece que naquele dia a gente não pode pecar, naquele dia, quer dizer, a gente não pode pecar nunca, né? Na realidade, o pecado é um acidente na nossa vida, a gente não deveríamos pecar. Mas parece que o domingo, para nós, passa a ser o dia do descanso. E na realidade, irmãos, o descanso para nós, eu vou repetir, não é um dia. O descanso é uma pessoa. Quem é essa pessoa? Cristo Jesus. Ele é o nosso descanso. Então, segunda é um dia santo, terça é um dia santo, quarta é um dia santo, quinto é um dia santo, sexta é um dia santo, sábado é santo, domingo é santo. Nós trabalhamos e santificamos esses dias, né? Não é porque nós paramos, né? Todo trabalhador é digno de um descanso, é verdade. Mas essa parte mística do que nós não podíamos nem trabalhar, acabou, irmãos, acabou. Isso era cultural,
para o povo de Israel, né? Foi algo que Deus trouxe para os judeus, tá? Para nós não há nenhuma exigência, tá? No Novo Testamento que vai fundamentar, né, o sábado para a igreja do século XXI, para a igreja gentílica, tá bom? Não do século XXI, né? Estou falando do século XXI porque nós estamos nesse período, mas não há nenhuma afirmação, tá, bíblica, não há nenhum contexto para que a igreja gentílica, né, ela viva essa guarda do sábado. Ah, mas bispo, tem igreja que faz. Ok, irmãos, eu não vou aqui criticá-lo, mas dizer que ao não fazer nós seremos prejudicados, nós seremos tirados do plano de salvação, né? Nós ficaremos com saldo devedor a Deus porque nós não descansamos. Para com isso. Deixa eu falar uma coisa. Algum tempo atrás, na igreja que eu fazia parte, a gente levou um cantor adventista. Se o sábado não pode trabalhar, como eles declaram, por que ele cobra para estar na igreja nesse dia? Eu vou deixar esse ponto de interrogação. Por quê? Por que esses cantores adventistas cobram para poder louvar no dia que eles determinam que é dia do descanso? Fica essa pergunta. Quem sabe alguém consiga me responder. Então não tem. A igreja que quer fazer como adventista, e temos outras, as igrejas que querem fazer, ok, há um respeito, mas não há uma obrigação, tá bom? Não há uma obrigação, né? A mesma coisa a igreja de hoje. Escuta, vamos lá. Eu tenho, irmãos, o talite, tá? Eu ganhei o talite, eu tenho o talite. Agora a igreja judílica, ou melhor, judaica não, a igreja gentílica, ela precisa usar o talite? Não, irmãos. Não preciso estar com talite para todos os lados, dentro da igreja. Para de ser místico. O maior poder que há está na pessoa de Cristo Jesus. Entendeu? Veja se os discípulos, vamos lá, o talite é um costume judaico. Veja se os discípulos de Jesus, se os apóstolos de Cristo usavam o talite. Era um costume sacerdotal o talite. Não foi construído pela igreja de Cristo Jesus, pelos apóstolos, tá bom? Então preste atenção, a gente quer voltar, a igreja ela quer regredir tudo aquilo que Cristo já tirou de nós, tá? Há um respeito muito grande, né, claro, pelo talite ao uso judaico, tá bom? Porque é um costume judaico, tanto que muitos judeus vê brasileiros usando e não há um significado para nós. Então a gente vê muitas igrejas dizendo, igrejas apostólicas por aí, usando o talite, né? Jesus não nos orientou a fazer isso, tá? Jesus, ao contrário, Jesus nos deixou livre apenas para pregar o seu evangelho. Então qual que é a função da igreja? A função da igreja não é voltar com o candelabro, volta com o candelabro, volta com o castiçal, volta com o talite, volta com a arca da aliança. No nome de Jesus, nós estamos vendo aqui a construção do tabernáculo, né? As ofertas do tabernáculo, a construção do tabernáculo, né? A arca da aliança, a mesa, o altar do candelabro, as bacias, o altar do holocausto, né? As relações dos materiais. Então, nós vamos ver a construção que Deus está orientando Moisés, porque naquela ocasião não tinha-se nada, né? Então Deus está detalhando como ele quer que seja a tenda do encontro, tá? O tabernáculo, ele está falando como que seja feito, mas isso é um costume e uma visão judaica, tá bom? Judaica para aquele tempo, tá? Hoje não tem a necessidade, hoje a igreja, eu vou repetir, hoje a igreja de Cristo, hoje a igreja cristã em Cristo, baseada na fé em Jesus Cristo e a sua palavra, não há necessidade de trazer para dentro do templo costume judaico.
tá? Candelabro, castiçal, talite, arca da aliança. A gente pode até usar ali a arca da aliança, como aconteceu domingo agora. As meninas fizeram uma arca da aliança pequenininha assim para simbolizar um louvor que elas iriam dançar. Aí não tem nenhum problema, mas você mandar fazer a arca da aliança lá para dentro da igreja, meu irmão, pastor querido, aonde Jesus mandou você replicar isso? Aonde está na Bíblia? Jesus estava tirando a igreja gentílica de todo o costume judaico, querido. Meu irmão, minha irmã, seja inteligente, sabe? Aí a gente começa a criar amuleto para a igreja, sabe? Porque daqui a pouco as pessoas estão ajoelhando lá na arca da aliança que você colocou e tá lá, ai meu Deus, olha, eu tô me arrepiando. Irmãos, Deus desceu sobre a arca da aliança. Você sabia que o poder de Deus, você sabia, e a gente leu, talvez a gente passou porque a gente não chegou a comentar, você sabia que o poder de Deus estava fora da arca da aliança e não dentro dela? Diga para mim se você sabia disso, se você percebeu isso quando você leu. Coloque aí no comentário. É isso mesmo, bispo, eu lembro, pastor, eu lembro. Eu lembro, pastor, de que a presença de Deus não estava dentro da arca. Coloca aí para mim, coloca assim, eu lembro disso. A presença de Deus não estava dentro da arca. A presença de Deus estava sob a arca, ele descia sobre a tampa da arca, a presença dele. Então a gente quer voltar, para que eu vou colocar lá a arca da aliança? Ah, bispo, eu queria ilustrar, põe no telão, você quer ilustrar? Põe no telão, aí você um dia ministra sobre a arca da aliança, ministra sobre o tabernáculo, mas põe num telão somente para os crentes ter visão. Não traz um objeto para poder gerar um miticismo dentro da igreja. Eu vou colocar lá o candelabro, né? Para, irmãos, a gente está voltando, né, às velhas práticas, sendo místico, porque isso é miticismo puro. E aí as pessoas gostam, são místicas, aí elas gostam, ela vai botar a mão e falar, ai meu Deus, olha como eu estou arrepiado. Oh meu Deus do céu, o sangue de Cristo tem poder contra nós, viu? Só o Senhor para nos libertar de coisas que a gente já deveria ter entendido. Então, e tudo isso, irmãos, escuta, tudo isso que nós estamos lendo é extremamente importante, historicamente falando. Porque Deus deixou, de uma certa forma, anotado como as coisas aconteciam, o detalhamento para que a gente tivesse conhecimento de como que nasceu o tabernáculo, né? Agora, a gente usar desse artifício, não, a gente não precisa, nós somos, grave isso, tá? Grave isso, você não é uma igreja judaizante. Vou repetir, nós não somos uma igreja judaizante, nós somos uma igreja de Cristo, nós somos uma igreja cristã, baseado nos costumes de Cristo. E o Novo Testamento é a nossa base de construção para a igreja atual, tá? O Velho Testamento, ele é extremamente importante para a igreja também, porque ele é um complemento do Novo, não adianta. Ele é um complemento para a nossa fé, ele vai contar, e pode ter certeza, toda a Bíblia serve para a igreja atual. Não estou aqui abolindo, não, o Velho Testamento não serve para a igreja, serve para compreensão, entendimento, história, comprovações, né, de profecias desde Gênesis sobre o nosso Cristo, de tudo que Deus iria fazer. Então, todo 10 mandamentos serve para nós, a lei dos 10 mandamentos serve para nós, irmãos, sabe por quê? Porque toda a lei é cumprida em Jesus. Então, se nós servimos a Jesus, toda a lei será cumprida através de nós. Sabe por quê? Porque os 10 mandamentos nada mais era que puro caráter para nós. Os 10 mandamentos estão no campo de caráter. Um homem e uma mulher de caráter não vai praticar os 10 mandamentos. Por isso, ou melhor dizendo, não vai praticar os 10 mandamentos, não vai descumprir os 10 mandamentos, né? Vamos corrigir aqui. Então, para nós, estando em Cristo, nós vamos fazer isso. Agora, existem 2 mandamentos que nós precisamos cumprir, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Este é o mandamento
de Jesus para a nossa vida. Porém, esses dois mandamentos, ele completa, ou seja, ele é a totalidade dos 10 mandamentos, ele é a totalidade da lei. Porque se eu amo a Deus sobre todas as coisas, irmãos, eu não vou amar o meu coração, eu não vou amar os meus desejos e cumprir os meus desejos. Se eu amo a Deus de todo o coração, eu vou cumprir o que Deus quer que eu cumpra, eu vou obedecer ao Senhor. Eu não vou querer chatear, eu não vou querer entristecer o meu Deus. Se eu amo de todo o coração, não há espaço para libertinagem, como nós estávamos falando ontem, e não há espaço para pecado. Amém, queridos? Entendemos? Entendemos isso? Então o Novo Testamento ele é a base para a igreja gentílica. Então nós não somos uma igreja judaizante, nós somos uma igreja gentílica. Logo, alguns costumes judaicos não servem para nós. Não adianta, na minha igreja tem o castiçal, tem o candelabro, tem a arca. Infelizmente está se tornando uma igreja judaizante, aquilo que Cristo não mandou. E a gente vai impedir, escuta, a gente trazendo costumes judaicos para dentro da igreja, nós vamos impedir o evangelho de crescer. Nós vamos impedir, irmãos. Bispo, mas o talite, para que é o talite? Hoje a igreja usa o talite como um manto, ele não é um manto para ser jogado nas pessoas. Não é para isso. Você sabe qual é o significado do talite? O talite significa que quando uma autoridade usasse, quando um sacerdote usasse aquela cobertura do talite, ele estaria desligado deste mundo e ele estaria num campo de ligação com Deus. Era uma cobertura que separava o homem do campo natural para um campo espiritual. O significado do talite é esse. Agora a gente precisa disso? Não, irmãos, o véu do templo foi rasgado. Hoje vocês têm livre acesso a Deus com manto ou sem manto, com talite ou sem talite. Aí a gente vê um monte de pastor que quer ser sacerdote judaizante. Um monte de apóstolo e apostila aí fazendo asneira, sabe, trazendo misticismo para dentro da igreja. Meu Deus, nós não precisamos disso. Eu não estou dizendo, escuta, deixa eu trazer um ponto aqui. Eu não estou dizendo que você nunca vai poder usar. Eu lembro que uma vez eu fui ministrar uma palavra e eu queria ilustrar essa palavra. Eu queria ilustrar essa palavra do contexto bíblico. E eu não tinha nada, na época eu não tinha, nem o talite eu não tinha nada. Como é que eu vou representar um manto? Eu vou pegar aqui o lençol, né? Um lençol não se parece com um manto. E aí eu pedi emprestado na época para o meu pastor, que ele tinha o talite. Eu falei assim, me empresta só para me ilustrar, para a igreja entender como era feito esse texto, o que o texto bíblico está dizendo. Mas em 40 anos, né, de vida, em 15 anos de pastor, eu usei uma única vez o talite. Uma única vez. Uso aqui em casa eu uso. Bispo, o senhor usa o talite? Uso. Quando eu vou orar. Quando eu vou orar em alguns momentos, o Senhor me orienta a usar. E aí eu coloco aqui no secreto. Ninguém me vê, só eu. Só eu. É todo dia que você ora assim? Não. Em alguns momentos, o Senhor manda... Vocês estão ouvindo o barulho aí, gente? Peço desculpa, tá? Porque eles voltaram. Se você não estiver ouvindo, glória a Deus. Mas se estiver ouvindo, é porque eles voltaram. Deixa eu ver se dá para fechar aqui uma brechinha aqui. Peraí. Pronto, desculpa. Pronto, fechei ali, tá? Senão eles começarem a trabalhar aqui perto, vai acabar fazendo mais barulho. Mas enfim. Então, eu já usei o talite, tá? Aqui dentro de casa. No meu secreto com Deus, no meu tempo de oração, no meu tempo de devocional. Eu usei, sem problema nenhum. Não mais nada de místico.
Nada de, ai meu Deus, agora eu estou no santo do santo, porque eu coloquei o talit. Para, tá? Para, não tem toda essa figura. Ah, claro, eu usei uma segunda vez, melhor dizendo, né? Eu usei uma primeira vez na minha ministração e quando eu fui consagrado ao episcopado, quando eu fui consagrado a ser bispo, no dia da consagração também, nós usamos, né? No dia da consagração para ser consagrado. Apenas isso, tá? Então não tem esse miticismo de que eu vou levar para o culto, eu vou, né, lá na cobertura e jogar nas pessoas. Não, para. Não é isso que a Bíblia nos diz, tá? Então, entenderam sobre a guarda do sábado? Então você não precisa, nós não precisamos trazer costume judaico para dentro da igreja. Tá bom? Ah, mas Deus me orientou a fazer uma campanha. Amém, irmão, faça essa campanha, faça o ato profético que você precisar, mas não traga uma regra. Fez lá a Arca da Aliança um dia, fez uma campanha da Arca da Aliança lá, e aí depois a Arca da Aliança passa a ser propriedade da igreja, né? E ele carrega o místico santo, ninguém toca, ninguém aproxima. Então tome cuidado com essas coisas, tá? Eu sei que nós podemos fazer vários projetos de oração, campanhas, não tem problema nenhum. Ah, Márcia, eu preciso ver então o que é, tá bom? Talvez eu te inclua aqui, aí eu encaminho para você, tá bom? Depois eu faço um grupo com todos que estão comigo e eu encaminho logo quando eu começar a live, tá bom? Obrigado por avisar, viu? Então nós precisamos observar isso, tá? Bispo está falando contra as campanhas. Não, irmãos, podem fazer campanha de oração. Deus, né, fez aí, Deus deu direção de fazer um mergulho de Naamã, né? Lá com 7 dias ali mergulhando na presença de Deus. Então não sou contra a campanha, não. Podem fazer, não tem problema nenhum. Agora, pare de ser místico apenas, né? Vamos deixar de ser místico, né? Deus mandou fazer uma vez, então a gente vai o próximo ano trazer lá uma piscina lá e todo mundo vai mergulhar. Para, bom, para. A gente já fez, quando eu estava ali no começo do ministério como líder de célula, eu fiz, irmãos, na célula, né? No encontro doméstico ali nas casas, a campanha dos 7 mergulhos de Naamã. Escreva as 7 coisas que você precisa e nós vamos dar 7 mergulhos. Como que era o mergulho? Era uma bacia, irmão. Era uma bacia de vidro com água e a gente colocou os nominhos dentro de um saco plástico, escreveu num papel, colocou o que a gente precisava, que a gente estava pedindo para Deus dentro de um saquinho plástico, amarrou e durante 7 dias a gente mergulhou aquele na água, significando o mergulho de Naamã. Teve algum miticismo nisso? Nada, puramente ato de fé e acabou, virou regra? Não. O problema é que a gente pega o ato de fé e quer fazer ele regra. A gente quer fazer regra, a gente quer lá botar lá o tanque lá fingindo, ou então muita gente, a gente vai trazer água lá do Rio Jordão e vamos jogar aqui dentro da piscina. Oh, meu Deus do céu. A gente não vai, eu vou lá para o monte lá das oliveiras lá, né? Vou lá para o Getsemane lá, vou enterrar o óleo ungido lá e depois que eu voltar de Jerusalém eu vou estar com esse óleo ungido aí, e aí o pastor, para se aproveitar, o líder vende aquele óleo ungido caríssimo, porque foi consagrado no Getsemane, foi consagrado no Monte das Oliveiras. Para, irmãos, deixa de ser tonto. Deus vai te abençoar se você obedecer a palavra dele, tá bom? O óleo da unção ele é importante, mas o óleo da unção não vai substituir algo chamado santidade, tá bom? Se você tiver com uma vida de santidade, você tem muito mais autoridade do que pegar um óleo da unção sem uma vida santa e sair lambuzando a cara das pessoas, a cabeça das pessoas, a porta, né? A porta de casa, os umbrais, a porta, a janela. Não vai adiantar. Quantas famílias, deixa eu compartilhar, quantas famílias virou para mim e falou assim: o bispo, vai lá, bispo, consagrar a minha casa, vai lá ungir a minha casa. E eu fui, irmão. Eu fui lá orar na casa da pessoa, mas eu perguntei para ela: o que está acontecendo?
Ai, que tem acontecido umas coisas estranhas, eu preciso que o Senhor venha ungir a minha casa, sabe? Eu fui, mas eu falei para a pessoa, isso aqui não vai adiantar não. Se lá na sua casa vocês brigam, xingam um palavrão, diz que a casa é uma desgraça, que miséria de vida, não vai adiantar consagração nenhuma. Você está chamando o demônio para dentro da sua casa. Porque desgraça é um demônio, irmãos. Essa miséria de vida é outro demônio. Então não se esqueça, eu ministrei recentemente ali no ano passado, poucos meses atrás, hein, eu acho que em torno de novembro, outubro, novembro, eu ministrei três palavras com o tema O Poder da Palavra. Então, verbalizar as coisas com o coração empunhado, esse é o cuidado, tá? Se você falou e o seu coração foi ali, sabe, o carimbo, o selo da sua fala, você vai atrair o maligno sim, tá? Aí não adianta ficar mandando o pastor e o seu líder ir lá consagrar a sua casa, consagrar portas e janela para que o diabo não entre, que ele vai entrar. Você está chamando. O inimigo está sendo convidado. Quando briga, quando vai corrigir as crianças, fala um monte de palavrão, desqualificando a sua criança, colocando a criança para baixo, dizendo que o menino é endemoniado, é atentado, ou o menino que só dá trabalho. Você está dizendo isso. Você está verbalizando uma característica que você não quer que ele permaneça. Então seja inteligente, crente, no nome de Jesus, tá? Então eu vou repetir, a sua vida de santidade, ela contém mais autoridade do que qualquer óleo da unção, tá? Uma vida de santidade, ei, chegou, glória a Deus, estava te esperando, aleluia. A Márcia também aí colocou, né? A paz, bispo, não estava, não, embaixo. Bispo, até vassoura foi vendida para o povo falando que foi ungida por aí. Isso aí são os misticismos. E que a igreja gosta, irmãos. A gente gosta de uma coisinha assim, sabe? Eu não preciso orar. Eu não preciso orar, não. Eu vou lá pegar a vassoura do pastor e varro tudo de ruim que está dentro da minha casa. Aí eu pego lá a toalhinha, eu não oro, eu não me consagro no jejum. Isso o sacerdote faz e por tabela eu sou abençoado. Então para, crente, no nome de Jesus. A igreja só existe, escuta, só existe esse misticismo porque você e eu aceitamos. Nós aceitamos essas porcarias que são inventadas por aí, sabe? E novamente eu vou dizer, não estou dizendo, irmãos, que Deus não pode usar alguém em ato profético. Tá bom? O que foi você, bispo, Márcia? Não entendi. Você está entendendo? Não estou dizendo que Deus não pode, não entendi. Você, bispo, depois pode escrever aí, Márcia. Então, eu não estou dizendo que Deus não pode usar alguém para fazer um ato profético, né? Ungir uma água, né? Pegar ali algum objeto, orar, né? Ah, bispo, orar por foto. Amém, irmãos? Ah, entendi. Entendi, verdade, bispo, pura verdade, entendi. Então, eu não estou dizendo que Deus não possa fazer isso, Deus é soberano, Ele pode fazer o que Ele quiser. E a gente vai ver isso dentro das Escrituras Sagradas. Quando Deus mandou homens fazerem coisas diferentes, tá? Diferentes, coisas sobrenaturais, não há entendimento, mas não se tornou regra. É isso que eu estou querendo imprimir aqui com vocês, tá? Não se tornou regra de fé. Aconteceu, passou e Deus vai trazer algo novo. Entendeu? Quantas vezes a gente viu Paulo usar a toalhinha? Foi uma vez. A Bíblia detalha, uma vez que Paulo usou uma toalhinha. Entendeu? Quantas vezes Pedro, a sombra de Pedro curou? Foi em um momento que Pedro passou, a sombra dele saiu curando. Quantas vezes Jesus passou cuspe com lama na cara do cego? Foi uma vez. Você está entendendo?
Então a gente tem que entender que Deus vai fazer muitos atos proféticos entre nós, mas não pode virar regra de fé. A gente pega aquilo e faz virar regra de fé. É regra. A Bíblia fala da pasta de figo que curou, se não me falar a memória, o rei Zedequias, né? Zedequias ou Ezequias? Zedequias, eu acho, se não me falar a memória, é Zedequias. Curou lá o rei, a pasta de figo. Em quem mais Deus usou a pasta de figo para curar? O Jordão. Naamã toma 7 mergulhos no Jordão. Quem mais tomou 7 mergulhos e foi curado? Quem mais, irmãos? Que vai dizer que naquela época tinha acabado os leprosos. Só tinha Naamã como leproso. Então com Deus nada vira regra de fé. É um momento. Vai ter um momento e aí Deus vai orientar a fazer. E a gente vai fazer, vai dar certo. Porque Deus orientou a fazer. Mas aquilo não é regra para ativar a sua fé. Não é regra, é isso que nós, como pastores, profetas, precisamos aprender com o Senhor. Eu vou fazer o que Ele está me mandando, tá? Deus já me usou em alguns momentos para uma pessoa que estava com uma dor no estômago, e aí nós oramos e a dor não passava, e eu perguntei ao Senhor, eu falei, Senhor, nos dá algo para poder passar a dor desse estômago desse rapaz, né? Era um jovem, né? Nos dá algo, e aí Deus falou para mim, pega água, ore pela água e dê para ele beber. Quantas vezes aconteceu isso? Uma vez, irmãos. Uma vez. Eu fui lá e não estava nem na nossa igreja, e não foi ali no culto, irmãos, nós vamos beber água. Não, foi ali no particular, no secreto. Regiane, verdade, filho, verdade. Então foi no secreto, foi entre eu e ele. Ele estava ali cheio de dor, eu orei por ele, falei, passou, filho. Ele falou, bispo, melhorou, mas ainda estou com muito enjoo, eu vou vomitar, me está doendo demais o meu estômago. Eu falei, calma aí. Aí fui perguntar para o Senhor, falei, Senhor, e aí, Senhor, nós oramos, Pai. Tua palavra diz que todos que orar, colocar as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Então o menino está com dor, Senhor. Né? E eu sei que minha oração, é que sua oração foi fraca, bispo. Não foi fraca. Eu sei que não foi porque eu oro com verdade do meu coração. Bom, aí eu falei, Senhor, mas nos dá algo para a gente simbolizar a cura para este menino, para suavizar, né? Senão ele precisava ir embora para casa, a gente estava numa conferência, né? Numa festa de jovens. E aí Deus falou, pega um copo de água. Eu enchi um copo de água e orei ali, falei, Senhor, eu abençoo esta água. E esta água, quando tocar o estômago do seu filho, vai passar toda a dor. Toda a dor vai passar, esse desconforto e essa ânsia de vômito vai passar. Orei, entreguei para ele, ele bebeu. Daqui a uns 10 minutos eu olhei para ele e falei, e aí como é que tá? Ele falou, acabou. Agora eu vou fazer, porque o bispo Rodrigo ora pela água e a água vira remédio. Agora eu vou vender água orada, porque agora ela virou remédio. Deus vai me usar com a água ungida. Pare, irmão. Seja inteligente. Foi uma única vez. Pastor, e se Deus mandar fazer de novo? Aí eu faço de novo. Entendeu? Se Deus mandar, se eu estiver orando por alguém, Deus falar assim, faça isso, eu vou fazer, irmão. Eu vou fazer, acabou. É simples. Eu vou caminhar na movimentação profética que Deus orientar, porque eu sei que se Ele mandou, Ele vai fazer um milagre. Ele não vai ser ali eu vou fazer e nada vai acontecer. Esse é o segredo. A gente está inventando tanta moda e a gente faz, só acontece barulho, só acontece emoção e nada mais. O milagre não é instalado. Agora, quando Deus manda, pode ter certeza, se você estiver ali, Deus falar coisas loucas com você, se foi Deus, pode fazer. Que Deus vai realizar o milagre. Meu Deus, a gente entrou aqui para falar do sábado e eu tenho algo para falar e eu não consigo falar. Será que não é para falar, irmãos? Ai, Jesus. A gente entrou aqui, né, nessa parte do costume judaico. Eu acho que eu vou segurar. Será que eu seguro o que eu tenho para falar?
Não vou falar hoje não, vou deixar para amanhã. Amanhã a gente pega um pedacinho aqui e a gente volta amanhã para falar desse que a hora já foi embora. Você entendeu, queridos? Então toda essa guarda, né, essa instrução sobre o sábado, né, alguns costumes que os judeus têm, desculpa, foi para eles. Foi para eles. Deus não deu 3 festas para eles. Deus deu 3 festas para eles. Acabou, não foi para nós, foi para eles. Foi para a igreja. Então a gente precisa. Regina, eu vou segurar aqui sobre o que eu preciso falar. Amanhã nós vamos falar de algo muito importante, tá? E a gente vai voltar aqui no capítulo 35, porque ele está aqui no 35, tá? A gente vai voltar para esse ponto, porque é muito importante a gente entender. Mas vai fazer isso amanhã, porque eu preciso de tempo, e a gente já está aí 40 minutos, né? Falando aí. Então, sobre esses costumes, tá bom? Não serve para nós. E Paulo vai afirmar isso, tá? Paulo vai afirmar. Então, quando você lê a Bíblia no Novo Testamento, vão existir coisas que é para a gente ter conhecimento, é para a gente entender como Deus se manifestou, como Deus, sabe, agiu. Ô bispo, Deus colocou e depois Deus tirou? Sim, irmão. Sabe por que Deus fez isso? Sabe por que Deus mudou a orientação de alguns costumes judaicos? Porque não estava servindo mais para nada. Quando Jesus tem um encontro lá com os sacerdotes, tá? Sobre a questão da guarda do sábado, Jesus questiona eles, dizendo assim, interessante, você diz que deve guardar o sábado, porque Jesus estava curando, Jesus estava ajudando, e aí eles criticaram Jesus, nossa, você não pode curar no sábado, ou seja, um aleijado deve ficar ali aleijado no sábado, ninguém pode socorrer ele. E aí Jesus fala para ele, interessante, quando os animais de vocês caem numa valeta, você não levanta os servos para ir buscar? Isso não é trabalho? Por que eu não socorreria as ovelhas perdidas da casa do meu pai? Então Jesus destituiu essa figura religiosa do sábado, porque nem os sacerdotes estavam praticando. O que era ali os cambistas na frente do templo, vendendo os animais para sacrifício, não era trabalho? Olha a maior hipocrisia e intolerância sobre o descanso. Então nós precisamos entender, ler a Bíblia com entendimento, tá bom? Jesus, ele veio nos trazer uma nova aliança e ele mudou algumas coisas, tá? Nada da lei mudou, nada dos 10 mandamentos mudou, essas orientações não. A Bíblia diz que enquanto existir palavra de Jesus, enquanto existir céu, esta palavra não mudará, ela existirá, ela continuará. E Jesus cumpriu os mandamentos. Agora, Jesus não trouxe nada místico. Jesus podia ter trazido tantas coisas místicas do passado. Jesus podia ter trazido tanta coisa que Deus instruiu os judeus. Jesus não trouxe. Aí acho que a gente acha que a gente é melhor que Jesus, não é verdade? Eu acho que esse povo você acha que é melhor que Jesus e quer fazer uma coisa que o pai não pediu nem por filho fazer. O pai nem pediu para Jesus fazer, mas nós queremos fazer. Jesus trouxe uma nova aliança, a gente quer voltar para a velha aliança. Ô crente taiada complicada, né? Ô Jesus do céu, tenha de misericórdia na nossa vida. Jesus traz uma nova aliança, a gente quer buscar a velha aliança. Porque é mais bonito, né? É mais clássico. Porque Jesus fala só de cruz, Jesus fala só de perca, Jesus fala só de sacrifício, Jesus fala que aquele que quer ganhar a sua vida tem que perder. A velha aliança é mais bonita, né? Porque ninguém precisa perder não, é só estar ali fazendo sacrifício no altar, né? Não, a gente pensa assim ou não? Que Deus tenha misericórdia de nós, né, irmãos? Então não, vamos parar, vamos trazer o evangelho puro e simples, sabe?
o evangelho de renúncia, o evangelho de bênção, tá? O evangelho de bênção, vida, né, abençoada. Agora, um evangelho de renúncia diante de Deus. O evangelho que busca Deus com verdade, que não precisa de talite, não precisa da arca da aliança, não precisa de mezuzá, não precisa de castiçal, de candelabro, não precisa. Cristo é o nosso candelabro. Cristo é a arca da aliança. É em Cristo que está o pão da vida. É em Cristo que é a verdade, ele é o verbo vivo, ele é a lei. Ele é o verbo, ele é a palavra. Ele é tudo, nós não precisamos mais. Isso mesmo, gente, vamos sair, né, do legalismo e da meritocracia. Com Jesus é liberdade. Isso mesmo. Tá bem? Eu quero encerrar aqui, eu não vou falar, mas se eu começar a falar agora, a gente não vai terminar 10 horas, a gente vai ultrapassar lá para 11, quase meio-dia, porque é um assunto também delicado, mas extremamente importante. Então eu vou deixar para amanhã, tá bom? Amanhã nossa leitura é do capítulo 39, né? E nós vamos ler 39 e 40 e vamos ler 1 e 2 de Levítico, né? Olha só que felicidade, 23 dias vai fazer amanhã e você vai ter lido 2 capítulos já da Bíblia, olha que bênção. Dê um glória a Jesus aí, fala, pastor, estou me superando, não? Estou me superando, dê um glória a Deus aí. Nós vamos concluir a leitura juntos, amém, irmãos? Nós vamos concluir, nós vamos chegar lá em outubro no nome de Jesus, sabe? Vamos chegar em outubro celebrando ao Senhor por uma leitura poderosa anual, tá bom? E olha, orem por mim, tá bom? Orem por mim, porque eu tenho colocado no coração, para esse ano não vai dar, mas Deus tem colocado no meu coração para o ano que vem nós fazemos diferente, tá? O ano que vem nós vamos ler, talvez nós vamos ler a palavra novamente, mas nós vamos ler capítulo por capítulo. Então, cada dia será um capítulo. Então, nós vamos demorar essa leitura anual, porque nós vamos analisar capítulos por capítulos. Então, claro, se até lá Cristo não tiver voltado, se o Senhor nos der graça, porque também precisa administrar todo o contexto, então eu estou orando nesse propósito. Se de fato for a vontade de Deus, nós vamos ler capítulo por capítulo, mas só o ano que vem. Tá? Então, provavelmente, nós vamos gastar mais de 2 anos para ler a palavra, porque vai demorar. Tá? Se nós lemos a Bíblia inteira em 10 meses, lendo 4 capítulos, então multiplica aí 4 vezes 10. 4 vezes 10, 40, não é isso? 40. Então, 12 meses. Vamos lá? 12 meses, 24, 36, então vai ser 3 anos e um pouquinho para ler toda a Bíblia. Olha só, é muita coisa. Será que você aguenta comigo? 3 anos lendo a palavra de Deus, lendo capítulo por capítulo, explicando. Claro que vai ter capítulo que não tem muitos detalhes para falar, porque como está acontecendo, né, esse capítulo, do versículo 35 ao 38, Jesus está dando aí orientações. Jesus está dando orientações de como ele quer que seja feito. Então, aqui ele vai falar de medida, vai falar de cálculo, vai falar de número. Então, não tem muito o que explicar dentro desse contexto, tá? Então, vai ter talvez capítulos que nós vamos pular porque não tem instrução, né, profunda. Tem instrução teológica, tá? Porque Deus não faz nada sem nenhum significado. Tem questões teológicas aqui dentro. Por que da medida? Por que do tecido? Tem segredos aqui, né? Então, é uma leitura mais detalhada, né? Para falar de cada segredo. Por que madeira X? Por que madeira de acácia e não outra madeira? Né? Por que os óleos? Por que esses óleos, essas essências? Todas essas essências têm significado para Deus. Tá bom? Então, é uma leitura com mais profundidade. Mas vamos orar, tá bom? Vamos ver se realmente é da vontade de Deus. Tá bom? Fazer essa leitura de um capítulo por dia. Meu Deus, será que nós vamos conseguir 3 anos e meio, como a Rê colocou aí?
Será que você aguenta estar comigo ou você vai me abandonar nesses 3 anos e meio? Vamos lá? Vamos lá? Vamos orar agradecendo ao Senhor? Então fique certo, sabe? Fique com atenção, sabe? Eu não sou escravo do sábado. Não carregue esse peso de que nós não guardamos o sábado e somos devedores, porque a visão, me permita falar com muito cuidado, tá bom? A visão adventista é essa: você que não guarda o sábado, você é devedor dele. Você vai ter que pagar para o Senhor o que você está devendo. Tá? Você vai ter que pagar para o Senhor o que... Não, e não existe esse peso, tá? Eu não sou devedor de nada, porque o meu Jesus disse que o sábado foi feito para mim e não eu fui feito para o sábado. Então, se eu quiser trabalhar no sábado, eu vou trabalhar. E se eu quiser descansar, eu vou descansar. O importante é que a gente descanse não em um dia, mas que a gente descanse em uma pessoa. E quem é essa pessoa? Jesus Cristo. Nós possamos descansar em Jesus na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Não é verdade? Que nós descansamos em nosso Mestre. E escuta, querido, para nós que somos cristãos, tá bom? Nós que temos Jesus Cristo como a base, não diga, né, que a sua segunda-feira é o pior dia da semana. Como assim, irmãos? Como que a segunda-feira pode ser o pior dia da semana se você acabou de vir de um dia chamado domingo, que você foi cultuar o Senhor, que você foi cheio do Espírito Santo, que você recebeu palavras poderosas? Aí você sai da igreja já pensando, amanhã tem que trabalhar, pegar aquele ônibus lotado, a segunda-feira é o pior dia. Nada, irmãos. Segunda-feira é o melhor dia que você está cheio para compartilhar do que você viveu no domingo. Segunda-feira é o melhor dia para você, sabe, falar com seus amigos, transmitir aos seus amigos o que você recebeu de Deus no domingo, as palavras proféticas, a movimentação de Deus, o poder do Espírito Santo. A segunda-feira é o melhor dia, porque no domingo eu estava no acampamento de guerra recebendo instrução de Deus, e na segunda eu fui para o campo de guerra, sabe, batalhar contra as hostes espirituais malignas, não é isso? Porque a nossa luta não é contra carne e nem sangue, mas contra principados e potestades. Então, segunda não é o pior dia. Segunda é o melhor dia da semana. E terça é o melhor dia. E quarta é o melhor dia. E quinta é o melhor dia. E sexta, glória a Deus, maravilha. E sábado, então, aleluia, porque domingo eu vou novamente encontrar com o meu Senhor no culto, com os meus irmãos. Nós vamos nos fortalecer e na segunda-feira ninguém vai me parar, porque eu estou cheio de Deus. Amém? É verdade, segunda é o dia do transbordo, transbordar, né? Aleluia, isso mesmo, né? É o dia de você transbordar para as pessoas que estão ao seu lado, partilhar com elas a sua alegria. Já imaginou? É muito, irmãos, escuta, é muito triste. É muito triste ver um crente, sabe, ir para a igreja todo alegre, uau, tá lá na igreja, domingo, e pula, e canta, e celebra, e fala línguas estranhas, e chora, recebe uma palavra poderosa. Chega em casa com cara de quem chupou limão. Até às vezes o marido olha para a esposa e fala assim, rapaz, essa mulher foi para a igreja mesmo? Ou a mulher fala para o marido, né, esse cara foi para a igreja mesmo ou foi para algum lugar? Porque não está com cara de quem foi encontrar com Jesus, não. Deve ser que no caminho encontrou com capeta, não é não? Para estar com essa cara de quem chupou limão, uma cara de quem está irritado. Irmão, minha irmã, meus queridos, resplandeça a alegria de Cristo sobre o seu rosto. Mostre para as pessoas o quanto Cristo te faz bem, o quanto o Evangelho é favorável para a sua vida. Às vezes nós cristãos colocamos ali e parece que quando a gente sai da igreja, 4 minutos eu encerro. A gente sai do culto, o vizinho olha para a gente e vê, rapaz, olha lá, o camarada tá triste, hein, cabisbaixo, olha. Nada, irmão. Sorriso no rosto. Confiando em Deus que tudo que está acontecendo com a gente vai passar porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre, né? Não. Sorria, crente, sorria. Sai desse ambiente de tristeza e de angústia. Amém?
Sorria, você tem motivo para sorrir. Você tem motivo para agradecer a Deus. Ontem aqui, escuta, deixa eu testemunhar aqui. Ontem eu estava em casa aqui, dei um mau jeito na coluna, rapaz. Fiquei ruim, não pude nem ir para a igreja ontem. Entendeu? Não pude nem ir para a igreja, fiquei triste, porque nada, isso é a carne tem os seus problemas. Mas deu uma travada feia na coluna aqui, não conseguia andar direito, começou a doer a perna, os dedos do pé, né? Não conseguia sentar, não conseguia levantar, estava triste, a dor aqui imensa. Aí eu tive que tomar uns relaxantes musculares aqui também, né, para poder ajudar, porque terrível, mas amém. Aí eu vou falar, nossa, olha eu aqui fazendo a obra de Deus e passando por esses apuros, fazendo a obra de Deus e o Senhor não me cura. Irmão, para com isso. Deixa de ser mimado. Sabe, deixa de ser mimado, vai passar. A sua carne, infelizmente, você está no corpo carnal, vai passar. E se não passar, você vai aguentar. Assim como eu estou aguentando. Estou bem, Rê. Com um pouquinho de dor, mas estou bem. Estou melhor do que ontem. Tá bom? Ontem deu uma travada legal, né? Mas eu já estou bem. Tomei aqui um coquetel de remédio aqui. Me entupi de remédio para poder me ajudar com a dor, mas está tudo bem. Tudo bem. A gente vai passar, a gente está nesse corpo carnal, vai passar. O que nós não podemos é paralisar a nossa vida porque alguma coisa aconteceu. Ai, como que Deus pôde deixar acontecer isso? Você é a traquinas agora, a última Coca-Cola do deserto, irmão. Para, crente, no nome de Jesus. Louve a Deus na dor, louve a Deus na bênção. Sabe, sorria. E aqui ainda fazendo atendimento por telefone, viu? Falando com meus discípulos, falando com ovelhas, estava ali atendendo minhas ovelhas. Só estava ruim das costas, não podia andar, não podia movimentar. Faz parte. Então nós temos que nos alegrar. Então receba uma palavra boa, viva o dia feliz. Entendeu? Dia feliz na presença de Deus, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe a sua quinta-feira na autoridade do nome de Jesus, tá bom? Vamos orar? Vamos? Senhor, nós queremos te render graça nesta manhã, pelo privilégio de ler a tua palavra, conhecer os detalhes de toda a sua manifestação entre os judeus, entre o teu povo, para a glória do nome de Jesus. Pai, também quero te louvar, quero te exaltar pelas instruções que o Senhor tem nos dado. O Senhor tem nos ensinado, mostrado muitas coisas, e uma delas é que o Senhor não nos fez para servir o sábado. O Senhor fez o sábado para nos servir. Então, o nosso descanso não está em um dia, o nosso descanso está em uma pessoa, está em Cristo Jesus. Nós não podemos esquecer, Senhor, que nós somos a igreja dos gentios, do povo que não tinha costume, o povo que não tem uma linhagem de sangue, a não ser através do sangue de Cristo Jesus. E para nós foi feita uma nova aliança diante de Ti, Senhor. E nós queremos agradecer por isso, pela liberdade, pelo privilégio de estarmos na sua presença e sermos alcançados pelo teu sacrifício. Quero agradecer por cada irmão que tem partilhado conosco desta live, no nome de Jesus, que o Senhor continue abençoando, que eles sejam firmes nas leituras bíblicas, Pai, para a glória do nome de Jesus. É assim que eu te peço, é assim que eu te agradeço, em o nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Fique firme na leitura, viu? Vamos lá. Se atrasar, corre, alcança e não vamos deixar, tá bom? Leitura de hoje, Êxodo 35 ao 38. Que o Senhor Jesus vos abençoe. Amém, viu? Beijão no coração e até mais.